Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e cresci ao lado do meu pai numa casa simples aqui na periferia. Sempre fui o filho dedicado, aquele que cuidava dele quando a saúde começou a falhar. Ele era meu mundo, meu porto seguro, e eu achava que, no fim, nada poderia nos separar. Até o dia do funeral. Foi ali, entre as flores e o silêncio, que meu mundo desmoronou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Quando o advogado leu o testamento, meu coração parou. Toda a herança, a casa onde cresci, as economias guardadas com tanto esforço pelo meu pai, foram deixadas para a vizinha. Sim, aquela mulher que eu mal conhecia, que vivia isolada e distante da nossa família. Eu fiquei parado, sem entender. Por que meu pai faria isso? Eu, que estive ao lado dele até o último suspiro, sendo ignorado como se não existisse. A sensação de traição queimava dentro de mim, misturada com uma raiva que eu não conseguia controlar. Mas havia algo que não se encaixava. Aquela decisão não fazia sentido, e eu sabia que tinha algo oculto por trás daquela escolha inexplicável. Algo que meu pai nunca me contou. Agora, eu precisava descobrir o que realmente aconteceu, mesmo que isso significasse enfrentar segredos que poderiam mudar tudo o que eu acreditava sobre ele e sobre mim. E então, aquela pergunta fervilhava dentro de mim: o que minha vizinha realmente sabia que o meu pai não queria que eu soubesse? O silêncio na sala da funerária era pesado, carregado de olhares trocados entre os poucos familiares e aquela vizinha que, até então, eu mal conseguia reconhecer. A mulher segurava o testamento nas mãos, com uma expressão que misturava tristeza e uma estranha serenidade. Meu pai sempre foi um homem reservado, mas nada mesmo, poderia me preparar para aquela revelação. Meu coração doía, a garganta ardia, e uma raiva silenciosa começou a crescer dentro de mim, como uma chama que ninguém conseguia apagar. Assim que a leitura terminou, não consegui me conter. Levantei minha voz, quase num grito. Por que ela? Por que você não deixou nada para mim que cuidei de você todos esses anos? As pessoas se entreolharam, algumas tentavam me acalmar, mas eu queria respostas, precisava saber o motivo daquela traição tão profunda. A mulher da vizinhança olhou para mim, com olhos que pareciam carregar uma história que eu ainda não conhecia. Rafael, ela começou com voz firme, eu sei que isso deve parecer injusto, mas seu pai me pediu para cuidar de algo muito importante. Meu sangue ferveu com aquela resposta vaga, mas ao mesmo tempo, havia algo em sua voz que me fez hesitar. Ela me pediu para ir até a casa do seu pai, uma última vez, para que pudesse entender. Foi o que fiz, mesmo com o peito apertado, andando pelas mesmas ruas que conhecia desde menino. Quando cheguei, a casa parecia ter perdido o calor de antes, quase como se a própria alma tivesse partido com ele. Durante a visita, vasculhei cômodo por cômodo à procura de pistas. Encontrava poucos objetos caros, mas muitas cartas antigas guardadas numa caixa escondida no fundo do armário. Eram cartas entre meu pai e aquela mulher, conversas que revelavam um segredo escondido por anos. Ela era mais do que uma vizinha isolada, fora a única pessoa que o apoiou quando tudo parecia desabar. E não era só isso. Nas cartas, falavam de um fato que eu jamais imaginei, uma promessa feita, uma dívida de gratidão que ia muito além do que eu poderia compreender naquele instante. Enquanto folheava aquelas folhas amareladas, senti uma mistura de raiva e uma ponta dolorida de arrependimento. Eu não tinha sido o único a cuidar dele, não era o único que ele considerava parte importante da vida dele. Aquela mulher, que eu julgava distante, era guardiã de um segredo que meu pai confiou a ela para proteger, e que ele não quis ou não pôde me contar. O peso do silêncio dele, que antes eu maldizia, de repente começou a fazer um estranho sentido. Saí daquela casa com mais perguntas do que respostas, mas havia um fio de esperança. Entender a verdade poderia curar não só minha raiva, mas aquele vazio imenso que ele deixará. Antes de ir embora, a vizinha me encontrou na porta e disse, num tom quase confidencial, se quiser realmente saber, volte amanhã. Há algo mais que ele deixou, algo que vai mudar tudo. Meu coração disparou. Eu estava disposto a tudo, menos a continuar preso na sombra daquela mentira. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Voltei no dia seguinte com o coração acelerado, a mente presa entre a dúvida e a esperança.
A vizinha me recebeu com um sorriso cansado, como se tivesse esperado por mim o tempo inteiro. Venha, disse, puxando-me para dentro da sala, onde uma caixa de madeira repousava sobre a mesa. Seu pai me pediu para te entregar isso quando você estivesse pronto. Ela abriu a caixa lentamente, revelando uma coleção de objetos, um relógio antigo, uma fotografia desbotada e um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, sentindo o peso do passado e do silêncio que ele guardava. Dentro, encontrei um testamento manuscrito, datado pouco antes da morte do meu pai. A leitura foi um choque. Ele deixava toda a herança para aquela mulher, a vizinha, explicando no texto que ela havia sido a única pessoa que esteve ao seu lado quando ninguém mais quis. Ele confessava que, por orgulho e medo, não tinha coragem de me contar sobre os momentos difíceis que enfrentou, nem da doença que escondeu para não me preocupar. A herança era mais do que dinheiro, era uma forma de garantir que ela tivesse recursos para continuar o trabalho que ele acreditava ser a única maneira de honrar a memória da família. E no testamento, ele também escreveu uma última mensagem para mim: Rafael, sei que não entendeu antes, mas confie nela. Ela é a parte de mim que você nunca verá, mas que sempre cuidará de você. Minha cabeça girava. Como ele podia ter me excluído assim? Ao mesmo tempo, sentia uma mistura amarga de culpa. Todas as brigas, as distâncias, as palavras duras. Eu não havia percebido que ele carregava sozinho. Perguntei à vizinha, quase sem voz, por que você não me contou tudo isso antes? Ela suspirou, os olhos marejados. Por que você precisava enxergar com seus próprios olhos, Rafael? E por que seu pai queria que vocês dois fizessem as pazes, mesmo depois dele? Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso da revelação preenchendo o espaço entre nós. Então, ela me entregou um álbum de fotos antigo. Folheei as páginas, vendo momentos que meu pai guardou, que eu nunca tinha visto, eles juntos em um parque, sorrindo, cuidando do jardim da casa, dividindo um café num fim de tarde. A mulher que eu julgava ser apenas uma vizinha era, na verdade, a pessoa que manteve meu pai vivo nos últimos anos, na sombra, longe dos meus olhos. Por fim, ela me olhou nos olhos e disse, ele sabia que você precisava entender, não só a perda, mas a responsabilidade. Ele queria que você continuasse, que assumisse essa vida de verdade. O que ele construiu não era só para ele, era para vocês dois. Eu senti a raiva se dissolver, dando lugar a uma dor profunda e ao reconhecimento de que minha jornada com meu pai estava apenas começando. Naquele momento, decidi que não deixaria o passado me separar mais. Aquele legado inesperado seria a ponte que eu precisava para reconstruir não só o que ele deixou, mas a minha própria história. A vizinha sorriu, como se tivesse esperado que eu dissesse exatamente aquilo. Vamos fazer isso juntos, Rafael. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Saí da casa dela com o álbum apertado contra o peito, o peso da revelação ainda queimando na minha pele. Minha mente não parava de girar, tudo o que imaginei sobre meu pai, todos os julgamentos, agora desmoronavam diante daquela verdade silenciosa. A herança que ele me deixou não era só uma questão de dinheiro. Era uma missão. Uma ponte para o que ele sempre tentou proteger. No caminho para casa, meus dedos tremiam. Eu precisava respirar, entender. Quando finalmente atravessei a porta, o silêncio da casa parecia gritar. Aquele lugar guardava segredos, lembranças, e agora, também, um convite para recomeçar. Coloquei o álbum na mesa da sala e me sentei. As fotos tinham histórias que eu jamais havia visto, mas que, de alguma forma, conhecia no fundo do peito. No dia seguinte, voltei àquela casa que já não via mais como só o lar do meu pai, mas como o epicentro de tudo que ele quis proteger. A vizinha me recebeu com um sorriso cansado, mas acolhedor. Preciso que você veja como ele vivia esses últimos anos. Isso explica tanta coisa, ela disse, puxando um arquivo antigo de documentos. Sentamos ali, entre papéis amarelados e recortes de jornal, enquanto ela me mostrava os projetos que ele apoiava, iniciativas para crianças carentes, ajuda a idosos, um lugar onde o abandono não fosse só uma palavra.
Ele havia usado o que tinha para fazer a diferença, mesmo quando a doença o minava por dentro, mesmo quando o mundo parecia fechar as portas para ele. Ele queria que isso continuasse. Que você entendesse que o legado dele não era só a casa, nem o dinheiro. Era essa luta, ela falou, com os olhos brilhando de emoção. Um misto de orgulho e angústia me invadiu. Eu tinha passado anos cobrando amor, atenção, reconhecimento, e ele estava aqui, em silêncio, fazendo tudo por um ideal que eu nem sabia que existia. A raiva que sentia antes virou saudade, uma saudade que queimava por cada dia perdido, cada palavra que deixei de dizer. Como você conseguiu manter tudo isso escondido? Perguntei, a voz embargada. Ela fez uma pausa, olhando para o chão. Porque ele me pediu. Ele sabia que você precisava de tempo para crescer, para entender suas próprias batalhas. E porque, no fundo, ele acreditava que você ia chegar até aqui, quando estivesse pronto. Naquela hora, percebi que o pai que eu achava conhecer era apenas uma parte da verdade. A outra parte, invisível para mim, estava ali, em cada gesto de cuidado que ele deixou registrado, em cada passo que ele deu longe dos meus olhos. Decidimos, juntos, que eu assumiria a responsabilidade. Mas não seria fácil. Eu tinha que aprender, me entregar, e superar o peso da minha própria culpa. A vizinha virou parceira, confidente e guia. Começamos a planejar como manter os projetos vivos, como honrar a memória do homem que eu, até ontem, mal compreendia. Logo, recebemos a visita inesperada de antigos amigos dele, pessoas que ele ajudou e que queriam fazer parte dessa nova fase. Cada encontro era uma aula de humildade, de amor e de dedicação. A casa se encheu de vida, de histórias e lembranças que eu jamais poderia apagar. Mas nem tudo era paz. Conforme nos envolvíamos nas tarefas, ressentimentos antigos voltaram à tona. Familiares distantes, que ficaram fora de tudo isso, começaram a questionar a validade do testamento, atacando a vizinha, tentando me envolver em disputas que eu nunca quis. Foi aí que entendi o verdadeiro significado do legado do meu pai: resistir, proteger o que é justo, mesmo quando o mundo parecer contra você. Numa dessas discussões, eu disse a ela: agora entendo por que ele confiou em você. Porque eu, sozinho, não teria alcançado isso. Ela sorriu, segura. Você não está mais sozinho, Rafael. Nunca esteve. Naquele instante, percebi que a herança do meu pai não era um peso, mas um presente que vinha acompanhado de uma segunda chance. Uma chance de reescrever nossa história, não só com memórias, mas com ação, com amor e com verdade. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. A vizinha, Dona Marta, e eu tentávamos manter o que restava do legado, enquanto as investidas da família se tornavam cada vez mais agressivas. Eles contrataram advogados caros, enviaram cartas ameaçadoras e até chegaram a tentar entrar na casa, como se o imóvel nunca tivesse pertencido verdadeiramente a meu pai. Uma tarde, enquanto eu organizava documentos antigos no escritório da casa, ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, vi a irmã do meu pai, uma mulher de olhar frio e sorriso amargo. Ela entrou sem esperar convite, o cheiro de rancor era palpável. Rafael, você sabe que isso tudo é uma injustiça, não é? Seu pai nunca teria deixado tudo para essa senhora. Nós somos a família de sangue, ela comentou, enquanto cruzava os braços, desafiadora. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Se fosse pelo sangue, não estaríamos aqui discutindo nada. Meu pai deixou claro o que queria. E eu vou honrar isso, custe o que custar. Ela riu, sarcástica. Você ainda não entendeu o que realmente está em jogo. Essa vizinha foi mais do que uma amiga para seu pai. Ela era responsável por ele nos últimos anos. Você nem imagina o que aconteceu. Fiquei em silêncio, o coração acelerando. Me diga então. O que eu não sei? Foi quando ela soltou a verdade que ninguém teve coragem de contar. Meu pai, naquele período de doença, enfrentou algo mais cruel do que eu podia imaginar. A família dele tentava interná-lo contra a vontade, para controlar seus bens. Dona Marta foi a única que o protegeu, foi ao hospital, cuidou dele,
e garantiu que ele tivesse paz nos últimos dias. As palavras daquela mulher cortaram como facas. Eu imaginava rancor, inveja, luta por dinheiro, mas não a verdadeira razão pela qual meu pai confiou tanto naquela vizinha. Era uma história de lealdade, de amor silencioso, de proteção. Naquela noite, sentei ao lado de Dona Marta e contei tudo. Ela segurou minha mão, com os olhos marejados, mas firmes. Ele confiava em você, Rafael. E sabia que precisava de alguém com coragem para defender o que ele construiu. Não era só uma herança material. Era a vida dele, sua luta contra a injustiça, seu desejo de paz. E eu tinha que ser forte, por nós dois. Nas semanas seguintes, nos preparamos para a batalha judicial. Cada papel revisado, cada testemunha contatada, cada detalhe registrado. A vizinhança, que antes olhava com desconfiança, começou a nos apoiar. Histórias de meu pai ajudando pessoas surgiam, fortalecendo nossa causa. Um dia, recebi uma ligação que mudou tudo. Um antigo funcionário, que tinha medo de se envolver antes, estava disposto a testemunhar contra a família. Ele revelou um documento escondido, uma carta que meu pai escrevera, explicando suas decisões, declarando confiança absoluta em Dona Marta. Com aquela prova nas mãos, o processo virou a nosso favor. A justiça reconheceu o direito da vizinha e meu, encerrando as tentativas de disputa. Naquele instante, senti uma mistura de dor e alívio. A perda do meu pai ainda doía, mas a vitória era dele, era minha, era nossa. Dona Marta e eu olhamos ao redor da casa, aquela casa agora cheia de vida, esperança e verdade. Não era apenas um lugar, era um símbolo de resistência, de amor e de justiça cumprida. Obrigado por não ter desistido, ela disse, num sussurro. Eu sorri, sentindo que, finalmente, o ciclo começava a se fechar. E, dessa vez, do jeito certo. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Os dias que se seguiram à vitória na justiça trouxeram uma calma estranha, como se a tempestade finalmente tivesse passado, mas as nuvens ainda rondassem o horizonte. Dona Marta e eu nos tornamos inseparáveis, não só como parceiros na luta, mas como guardiões daquela memória que meu pai deixou impressa em cada canto daquela casa. Numa manhã chuvosa, enquanto organizávamos documentos antigos no escritório dele, encontrei um envelope meio escondido entre papéis amarelados. Era uma carta, manuscrita, com a caligrafia firme e um pouco trêmula do meu pai. A leitura me deixou sem fôlego. Ele falava sobre uma promessa feita há muito tempo, uma promessa que nunca revelara a ninguém. Rafael, se está lendo isso, significa que tudo que lutei valeu a pena. Confiei a Dona Marta não só meus bens, mas um segredo que pode mudar tudo o que você acredita sobre nossa família. Não deixe que o passado apague a verdade, dizia a carta. Mostrei a Dona Marta, que se emocionou, mas imediatamente me alertou, isso é maior do que pensávamos. Seu pai quis proteger você de algo que talvez nem ele pudesse enfrentar sozinho. Decidimos investigar. Buscamos arquivos, conversamos com pessoas que conheciam a fundo a história da família, até mesmo antigos amigos do seu pai, que há muito tempo estavam afastados. Foi assim que descobrimos que, por trás da fachada de herança disputada, havia uma traição silenciosa, um segredo enterrado pelas sombras do tempo. Meu avô, que eu sempre enxerguei como um homem justo, na verdade havia manipulado documentos, falsificado registros para esconder negócios obscuros. Meu pai descobriu isso e lutou para corrigir, mas a família preferiu silenciar a verdade, arrastando consigo mentiras que quase destruíram tudo que ele construiu. Dona Marta me ajudou a juntar as peças, e juntos resolvemos que aquela verdade precisava ser revelada, não para a vingança, mas para a justiça. Procuramos um advogado especializado, que nos orientou a trazer tudo à tona, com provas concretas. No tribunal, diante dos olhares incrédulos da família, a carta, os documentos e os depoimentos formaram um mosaico impossível de negar. Pela primeira vez, meu pai foi reconhecido não apenas como vítima, mas como um homem que enfrentou a corrupção dentro de seu próprio sangue. A batalha, porém, não acabou sem consequências. A família tentou de tudo, ameaças veladas, tentativas de desacreditar Dona Marta e a mim.
Mas a verdade tinha força, e cada passo meu era firme, guiado pelo legado de meu pai. Entre esses momentos difíceis, Dona Marta revelou algo que me surpreendeu profundamente. Ele me pediu para cuidar de você, Rafael. Não só como amigo, mas como parte da família. Seu pai sabia que, sozinho, você não teria força suficiente. Eu prometi a ele que jamais deixaria que o passado destruísse o futuro. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, senti um calor estranho no peito, uma mistura de gratidão e esperança. Aquela mulher, que muitos julgavam ser uma simples vizinha, havia se tornado meu maior apoio. Semanas depois, a justiça encerrou o processo, reconhecendo não só a legitimidade da herança, mas também a verdade escondida por tanto tempo. A família foi obrigada a reparar os danos, e eu finalmente pude fechar o capítulo da injustiça. Naquele momento, percebi que meu pai não deixou só bens materiais, mas um exemplo de coragem e amor. Dona Marta e eu decidimos transformar a casa em um espaço de acolhimento para famílias que enfrentam injustiças, uma homenagem viva à luta que agora era nossa. Sentados na varanda, vendo o sol se pôr, ela apertou minha mão e disse: "É só o começo, Rafael. A verdade sempre vence, mesmo quando tudo parece perdido." E dessa vez, eu estava pronto para continuar essa batalha, com a força que só o amor verdadeiro pode dar. Se essa história está mexendo com você, comente "Quero mais" e siga o canal. Os dias seguintes foram intensos. A casa, antes vazia e cheia de silêncio, agora respirava um novo propósito. Com Dona Marta ao meu lado, começamos a organizar tudo para que aquele espaço se tornasse um abrigo para quem enfrentava as mesmas dores que vivemos. Mas, no meio dessa reconstrução, uma nova inquietação crescia dentro de mim. Não era só a justiça que buscava, mas respostas que ainda faltavam. Naquela manhã, enquanto organizava alguns documentos antigos que encontrei no escritório do meu pai, um envelope amarelecido chamou minha atenção. Dentro, cartas escritas à mão, palavras carregadas de emoção e segredos que deixaram meu coração apertado. A última delas, datada poucos dias antes do funeral, era endereçada a mim, mas nunca chegou a ser entregue. Rafael, se está lendo isso, é porque algo deu errado, ou alguém tentou impedir que a verdade chegasse até você. A caligrafia era forte, a letra firme, mas carregada de um cansaço que só quem enfrentou muita luta conhece. Meu pai contava sobre um recebimento inesperado, algo que mudaria o rumo da nossa história e explicaria a razão de ter deixado tudo para Dona Marta. Senti um nó na garganta. Por que ele confiou tanto nela? Por que a herança foi para aquela mulher que a família sempre desprezou? Não era só por amizade, havia algo mais profundo ali, uma história que eu desconhecia até então. Sem perder tempo, peguei o telefone e liguei para Dona Marta. Ela atendeu com a voz calma, mas percebi um leve tremor. Quis contar tudo, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. Só disse que tinha encontrado a carta e que precisava vê-la. Marcamos um encontro para depois do almoço. Quando cheguei, ela estava sentada na mesma varanda onde tantas vezes conversamos, olhando para o horizonte como se buscasse forças no infinito. Entreguei a carta, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ler cada palavra. Ele sabia que eu não poderia aceitar só a herança material. Ele queria que eu cuidasse de você, Rafael. E também me deixou algo que nunca te contei. Ela tirou do bolso um pequeno chaveiro com uma chave antiga. Essa chave abre um cofre, onde está o verdadeiro legado do seu pai. Não dinheiro, não propriedades. Algo muito maior. Meu coração disparou. O que tem nesse cofre? Ela hesitou, então respirou fundo e disse: documentos, provas. Tudo o que ele juntou para desmascarar a corrupção que destruiu nossa família. Ele queria que fosse usado para impedir que isso acontecesse com outros. Naquele instante, entendi que meu pai me confiou uma missão muito maior do que eu imaginava. Não era apenas a luta por justiça, era a batalha para proteger a verdade, para honrar seu nome e garantir que ninguém mais sofresse como nós sofremos. Naquela tarde, abrimos o cofre escondido no porão da casa. Lá dentro, além dos papéis e provas, havia fotos antigas, gravações e até um diário. Cada página trazia detalhes da vida dele, das traições e das esperanças que nunca morreram.
Enquanto eu folheava o diário, minha determinação se renovou. Aquela herança inesperada, deixada para uma vizinha, não era um erro ou um capricho, mas um ato de coragem. Meu pai sabia em quem confiar, e agora eu sabia o que precisava fazer. Dona Marta sorriu, olhando para mim com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Estamos juntos nessa, Rafael. Como sempre prometi. A verdade finalmente tinha um caminho, e eu estava pronto para trilhá-lo até o fim, custasse o que custasse. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. O sol começava a se pôr quando fechamos o cofre. O peso do que descobrimos parecia maior do que eu imaginava. Dona Marta olhou para mim, seus olhos firmes, decididos. Rafael, isso aqui é uma bomba. Se cair nas mãos erradas, pode destruir muito mais que a nossa família. Eu senti a responsabilidade pesando no meu peito. Aquela noite foi longa. Não consegui dormir. Revirei cada documento, cada foto, tentando entender como agir. Meu pai não deixou só provas, deixou uma estratégia, pistas sutis sobre quem confiar e quando agir. Ele sabia que a justiça que buscávamos não seria fácil. No dia seguinte, combinei de encontrar o advogado que meu pai confiava, o Dr. Henrique. A conversa no escritório dele foi direta. Entreguei uma cópia dos documentos, expliquei o que descobri e pedi ajuda para montar um plano. Ele ouviu atentamente, seu rosto sério denunciava o tamanho do problema. Rafael, seu pai foi corajoso ao reunir tudo isso, mas estamos lidando com gente poderosa. Temos que ser cautelosos. A voz de Henrique tremia um pouco, mas ele manteve a postura. Precisamos de provas incontestáveis e de aliados. Saí dali com um peso novo, mas também com uma luz. Eu precisava encontrar esses aliados. Comecei pela delegacia onde meu pai costumava ir, na esperança de encontrar alguém disposto a escutar e agir. O delegado que me recebeu era um homem com olhar duro, mas logo que falei do nome do meu pai, algo mudou nele. Seu pai não era só um homem comum, Rafael. Ele mexeu com gente errada, e por isso pagou caro. Ele me entregou um envelope discreto. Isso foi deixado para você. Mas tome cuidado, eles podem estar te observando. Dentro do envelope, havia gravações de conversas, nomes, datas, provas que poderiam derrubar várias figuras importantes. Agora eu tinha o começo de uma teia imensa que precisava desatar. Voltei para casa com o coração acelerado, sabia que o perigo estava cada vez mais próximo. Nos dias seguintes, comecei a planejar como divulgar tudo de maneira segura. Conversei com Dona Marta, que foi incansável, ajudando a mapear contatos confiáveis na imprensa e em ONGs de combate à corrupção. Juntos, montamos um plano para expor as verdades sem nos colocar em risco imediato. Mas um sentimento de apreensão não me largava. Certa noite, ao voltar para casa, notei uma sombra suspeita me seguindo. Meu corpo inteiro se encheu de adrenalina. A verdade que meu pai deixou não era só um legado de justiça, era uma guerra silenciosa que agora eu estava no meio. Decidi que a melhor saída seria agir rápido. No dia seguinte, marquei uma reunião com um jornalista investigativo conhecido por sua coragem. Mostrei tudo, confiante de que mostrar a face da corrupção para o público poderia ser a nossa melhor arma. A reportagem saiu uma semana depois. A repercussão foi imediata. Várias autoridades foram investigadas, denúncias começaram a surgir, e a sociedade finalmente começou a acordar para o que acontecia. Mas com a luz da verdade, vieram as sombras da retaliação. Recebi uma mensagem anônima: pare agora, ou vai se arrepender. Não era só uma ameaça, era um aviso frio e calculista. Eu podia sentir que o preço para continuar seria alto, mas desistir não estava mais entre as minhas opções. Naquele momento, compreendi que a herança do meu pai era muito mais do que bens materiais. Era um chamado para lutar, para enfrentar as injustiças, para transformar dor em força. Eu não estava sozinho. Dona Marta, o Dr. Henrique, o delegado e o jornalista estavam ao meu lado. O caminho seria difícil, cheio de obstáculos, mentiras e traições. Mas a verdade precisava ser revelada, custasse o que custasse.
E eu estava preparado para essa batalha. Pela memória do meu pai, pela nossa família, pela justiça. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. A noite caiu pesada, como se o céu carregasse o peso daquilo que estava por vir. Sentei na sala, o envelope com as provas ainda aberto sobre a mesa, cada documento uma facada na minha esperança de paz. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Marta, encontro urgente na casa do Dr. Henrique. Agora. Levantei rápido, o coração batendo descompassado. Tudo indicava que não dava para esperar. Cheguei à casa de Henrique em minutos. As luzes acesas no jardim traíam a tensão no ar. Ele me recebeu com um olhar preocupado, e Dona Marta surgiu logo atrás, os olhos vermelhos, cansados, mas firmes. Recebemos notícias que não podem esperar, disse Henrique, fechando a porta atrás de mim. Alguém tentou invadir a casa do jornalista. Ele está escondido, mas isso mostra que eles estão mais perto do que imaginávamos. O silêncio que se seguiu era pesado, quase sufocante. Não podemos recuar agora, falei, tentando imprimir convicção na voz, mesmo sabendo quão vulneráveis estávamos. Meu pai nunca teria desistido. Marta assentiu, e Henrique apertou os olhos, como se lutasse contra uma tempestade interna. Tem mais. Encontrei algo no computador do jornalista, uma lista de nomes que ele não conseguiu publicar. Nomes que podem derrubar todo o esquema, mas também nos colocam em risco direto. A minha mão tremeu ao pegar o arquivo impresso que Henrique entregou. Aquilo não era só um jogo de poder, era uma arena mortal. Precisamos de um plano. Não só para expor, mas para garantir que esse legado não seja apenas uma promessa esquecida, argumentou Marta, olhando nos meus olhos com uma força que parecia capaz de mover montanhas. Passamos horas discutindo estratégias. Tínhamos que proteger o jornalista, garantir que a reportagem saísse ainda mais forte, mesmo com as ameaças que nos cercavam. Decidimos que eu deveria buscar algum tipo de proteção legal, enquanto Marta e Henrique cuidavam de preparar os próximos passos da imprensa. Toda vez que as palavras justiça e perigo se encontravam, o medo tentava se infiltrar, mas eu mantinha o foco. Naquela madrugada, quando finalmente saí da casa do Dr. Henrique, a sensação era de que havíamos firmado uma aliança mais perigosa do que nunca. No caminho para casa, precisei acelerar o passo. O silêncio da rua parecia carregar ecos invisíveis. Foi quando ouvi o barulho de um motor freando bruscamente. Um carro preto parou ao meu lado, as janelas fechadas, o vidro descendo lentamente. Um rosto que eu não conhecia, sombras desenhadas pela luz fraca do poste. Você deveria ter parado quando teve a chance, disse a voz grossa, carregada de uma ameaça silenciosa. O medo apertou meu peito, mas a resposta já estava pronta, na ponta da língua. Não vou parar. Meu pai me deixou uma missão, e eu vou cumpri-la. O vidro subiu rápido, o carro arrancou. Fiquei parado ali, sentindo o peso daquelas palavras. Era um aviso, não um mero susto. Eles não iam desistir. Eu também não. Na manhã seguinte, a polícia bateu na minha porta. A visita foi breve, mas firme. Queriam conversar sobre uma suposta denúncia anônima que me ligava a atividades ilegais. A tentativa de me calar estava clara e se intensificava. Dona Marta apareceu na mesma manhã, trazendo uma proposta quase desesperada. Precisamos sair daqui. Fugir para garantir que isso não acabe com você. A ideia parecia absurda, mas sabia que ela tinha razão. Não era só uma questão de coragem, era uma questão de sobrevivência. Olhei para as provas, para os rostos daqueles que já tinham caído, e senti uma mistura de tristeza e determinação. A luta do meu pai não foi em vão, e eu não podia deixar que seu nome fosse manchado pelo medo. Naquele momento, entendi que não era só uma batalha pessoal, era um confronto contra um sistema que corrói vidas em silêncio. A herança que recebi não era apenas documentos ou bens. Era a responsabilidade de ser a voz daqueles que foram silenciados. O plano estava traçado. Havia luz no fim desse túnel escuro, mesmo que fosse tênue e frágil. E eu estava pronto para enfrentar o que viesse, porque desistir nunca foi uma opção. Se essa história está mexendo com você,
comente quero mais e siga o canal. Naquela tarde, o peso do silêncio em casa era quase palpável. Eu não conseguia me desligar da visita da polícia nem da ameaça do carro preto. Cada passo que eu dava parecia ser observado, cada respiração pesada, um possível sinal de alerta. Dona Marta, sempre tão firme, estava inquieta. Seus olhos evitavam os meus, e percebi que ela guardava algo importante, algo que ainda não tinha coragem de me contar. Quando finalmente sentei à mesa para ouvir o que tinha a dizer, seu rosto se perdeu em uma expressão que misturava medo e culpa. Eu devia ter contado antes, murmurou, apertando as mãos. Há coisas sobre seu pai que só descobri agora, coisas que talvez expliquem por que ele deixou tudo para a vizinha. Meu coração acelerou, aquela informação podia mudar tudo. Ela começou a falar, devagar, como quem tenta montar um quebra-cabeça que já estava quase completo. Meu pai, aparentemente, mantinha uma relação antiga com a vizinha. Não era só uma amizade comum. Segundo Dona Marta, eles tinham um segredo, uma dívida de gratidão que ia muito além do que eu imaginava. Ela o ajudou em um momento em que ninguém mais estava ao lado dele. Por isso, ele confiou a ela o que tinha de mais valioso. A revelação me golpeou com força. Durante todo esse tempo, eu imaginei traição ou algum tipo de jogo sujo. Mas ali, diante de mim, estava uma história silenciosa de lealdade e sofrimento. E qual é esse segredo? Perguntei, engolindo a seco. Dona Marta hesitou, mas depois entregou uma carta amarelada, escrita à mão pelo meu pai. As palavras dele ecoavam com uma sinceridade que me fez estremecer. Se algo acontecer comigo, entregue tudo a Helena. Ela é a única que sabe da verdade e pode proteger o que construímos em silêncio. Helena era o nome da vizinha, um nome que até então eu só via com desconfiança. Com a carta em mãos, decidi que precisava falar com ela. A visita não seria fácil, eu sabia que Helena estava no olho do furacão, cercada por inimizades, mas também era, talvez, a última peça do meu quebra-cabeça. Quando toquei a campainha da casa dela, meu corpo tremia. A porta se abriu lentamente, revelando a mulher que eu imaginava ser frágil, mas que carregava nos olhos uma força silenciosa. O tempo parecia congelar enquanto nos encarávamos. Eu sei que você tem perguntas, ela disse, numa voz calma, porém carregada de uma tensão que eu não sabia decifrar. Sentamos na sala, e ela começou a contar sua versão, revelando uma história de sacrifício e proteção. Meu pai estava envolvido em uma luta maior do que eu podia entender. Helena foi sua aliada na sombra, guardando documentos, informações e provas que poderiam destruir poderosos. Ela não era apenas uma vizinha, era a guardiã de um legado perigoso. Eles querem acabar com tudo, ela admitiu, olhando para a janela, onde o sol começava a se pôr. Eu sabia que vocês iriam enfrentar isso juntos, mas não esperava que fosse tão rápido e violento. Suas palavras confirmaram o que eu já sentia, estávamos no meio de uma guerra, e o inimigo não perdoava. Não havia mais espaço para dúvidas. A aliança que meu pai criou entre mim e Helena precisava ser fortalecida. Juntos, tínhamos que agir rápido. Entreguei a ela a carta e todas as evidências que o Dr. Henrique confiou a mim. Agora éramos parceiros, num jogo perigoso onde a verdade era a única arma real. Enquanto saía da casa dela, uma sensação estranha me acompanhava. O medo continuava ali, mas havia algo mais forte, a esperança. Esperança de que, mesmo cercados por traições e ameaças, a justiça pudesse vencer. O receio de que a polícia estivesse do lado de quem nos queria calar não tinha desaparecido, mas agora eu sabia que não estava só. E, talvez, com Helena ao meu lado, nós teríamos uma chance. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Helena fechou a porta atrás de mim com um leve estalo e me puxou para dentro da sala, onde uma mesa modesta estava coberta por pilhas de papéis, fotografias amareladas e pastas desgastadas. Aqui é onde tudo começou, disse ela, os olhos fixos na mesa, um brilho de determinação misturado à tristeza. Respirei fundo, tentando absorver cada detalhe. Entre os documentos, descobri contratos suspeitos, anotações sobre transações ilegais, nomes de envolvidos que meu pai havia batalhado para denunciar.
Ele confiava que eu protegeria isso até você estar pronto, explicou Helena, com uma voz que parecia carregar o peso de anos de solidão e luta. De repente, um barulho na porta da frente nos fez congelar. Os dois olhamos um para o outro, conscientes de que não estávamos seguros. Helena pegou um celular e digitou rápido uma mensagem. Tenho que desligar, sussurrou. Eles estão mais perto do que imagina. Com o coração acelerado, saí rápido da casa dela, mas não antes de sentir um leve toque no ombro. Virei-me e encarei um homem desconhecido, de olhar frio e ameaçador. Era para não aparecer mais aqui, ele avisou, com uma voz carregada de ameaça velada. Sem dizer mais nada, ele desapareceu no beco ao lado, deixando um silêncio pesado no ar. Voltei para casa, cada passo cheio de inquietação. Sabia que a segurança estava comprometida, que agora não apenas minha vida estava em risco, mas também a de Helena. Ela confiara sua vida e a de meu pai a mim, e eu não podia falhar. Na manhã seguinte, encontrei Helena à minha espera, com uma decisão que brilhou em seus olhos. Temos que agir. Se continuarmos esperando, seremos engolidos por esse silêncio mortal, afirmou, enquanto me entregava um pendrive. Isso é tudo que você tem? Perguntei, segurando o pequeno objeto com cuidado. Tudo o que conseguimos recolher até agora, provas suficientes para derrubar toda essa máfia que quer destruir seu pai e quem se aproximar da verdade, respondeu ela. A adrenalina me impulsionou. Era a chance de virar o jogo, de devolver a justiça para quem merecia. Combinei com Helena que faríamos uma reunião secreta com um jornalista confiável, alguém que pudesse garantir que a história fosse ouvida e que ninguém sairia impune. Enquanto esperava o momento certo, o medo misturava-se com uma certeza inabalável: o legado do meu pai não morreria em vão. Eu seguiria lutando, mesmo que precisasse cruzar o limite do desconhecido. Quando finalmente entrei no café escondido onde o jornalista nos esperava, senti um peso sair do meu peito. As palavras começaram a fluir, as provas na mesa